Fala rapaziada, estamos aqui para o pós-jogo de Vasco 1, Fluminense 2. O Vasco perdeu o Fluminense, né? Estamos aqui todo mundo puto da vida por conta disso. Vou trazer esse pós-jogo para vocês aqui e alguma mais notícia para vocês. Enquanto isso, que a vinheta não roda, deixa o like, se inscreve aí para poder ajudar a gente. Deixou o like, se inscreveu, deu o joinha e vinheta rodou. Então, rapaziada, vamos lá, né? O Vasco perdeu o Fluminense, né? Nessa partida, né? Contra o Fluminense no Maracanã. Agora há pouco a gente acabou perdendo para eles e com isso amargamos essa derrota aí. Jogamos mal, né? Principalmente no primeiro tempo, né? Deu uma equilibrada no segundo, mas foi muito ruim a atuação do Vasco no dia de ontem, né? Uma atuação bem abaixo daquilo que a gente esperava, principalmente no primeiro tempo. O Vasco sem o meio-campo consistente conseguiria de alguma forma neutralizar o toque de bola da equipe do Fluminense. A gente não teve esse meio-campo povoado no primeiro tempo. Isso dificultou um pouco mais para que a gente conseguisse de alguma forma parelhar o jogo ali nesse primeiro tempo. Porém, o Fluminense foi pouca coisa melhor, não foi aquilo tudo, mas não fez muita força no primeiro tempo para estar fazendo os gols, né? Vamos estar passando a escalação dos dois times aqui para vocês e nós vamos pontuando também como aconteceu essa partida, né? Agora há pouco terminada no Maracanã. O Vasco começou com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Léo, Lucas Piton, Esforça, Galdames e Matheus Carvalho, David, Rossi e Berretti. O Vasco entrou com essa formação. Foi uma formação que eu teoricamente já tinha imaginado que fosse, porém eu imaginei que essa galera tinha uma função um pouco mais específica no nosso meio campo para que a gente conseguisse neutralizar a posse de bola do Fluminense ali no meio do meio campo. Mas não foi isso que aconteceu. Primeiro tempo a gente ali muito abaixo do esperado, a gente aí tomando sufoco do Fluminense em cima do Vasco, levantando os blocos para cima do Vasco, fazendo a pressão em cima do Vasco, e o Vasco cedendo essa pressão. A bola batia, voltava, a gente não conseguia sair com essa bola dominada do primeiro tempo. Tinha muito espaço, né, entre o meio campo do Vasco e o ataque. Era muita bola lançada no Verratti durante o primeiro tempo. E essa bola pro Verratti, a gente sabe como é que funciona, né? O Verratti é aquele cara que precisa estar dentro da área para que a bola chegue nele em condições dele finalizar, né? E não foi isso que aconteceu, né? O Verratti recebeu bola na ponta, recebeu bola torta no meio, mas nunca numa facilidade de poder estar realizando a finalização para o gol, né? E com isso o Vasco voltou, né, para o segundo tempo. Aliás, falando ainda do primeiro, né? O Vasco tomou o gol ali no primeiro tempo, né? Ainda com o Ganso, uma jogada totalmente trabalhada do Fluminense, uma bola. Aliás, virada de bola do Felipe Melo no pé do Marcelo. Marcelo sem marcação nenhuma, né? Hoje o Paulo Henrique não conseguiu marcar o Marcelo de maneira concreta. O Rossi também muito mal na marcação, diferente do jogo lá do Engenhão, que o Rossi não deixou o Marcelo jogar, estava no cangote dele o tempo inteiro. Hoje o Marcelo teve espaço, aí fica fácil, porque é um cara que tem qualidade, a gente sabe, né? E foi lá, enfiou a bola na área. E o que me assustou foi que a bola caiu atrás e no meio dos nossos dois zagueiros, Michael e Léo. E subiu o Ganso sozinho, um cara como o Ganso, desculpa, mas não tem como pisar dentro da área sem ter ninguém com ele principalmente fazer um gol de cabeça ali no meio da área, perto da pequena área, né? Eu acho que a nossa zaga falhou nesse gol e a gente acabou tomando esse sufoco aí do Fluminense. Com isso, o Vasco já voltou para o segundo tempo com 3 alterações, né, que foram as seguintes, né? Entrou o Eric Marcos, o Hugo Moura e o Ryan, né? E o Vasco conseguiu aí fazer uma boa, como é que eu digo, um bom segundo tempo.
as substituições elas conseguiram de alguma forma colocar o Vasco na partida, né? O Lucas Piton conseguiu ter mais espaço para poder jogar, né? O Eric Marcos foi aquele ponta, eu acho que tem que colocar ele aos poucos, porque eu acho que ele é o substituto do Gabriel Peck. Na minha opinião, o Eric Marcos precisa de rodagem para que ele crie confiança e ele consiga fazer o que ele sabe fazer. Quem sabe que é um moleque habilidoso, ele sabe que é um moleque que finaliza bem, é um moleque que tem velocidade, ele é tipo aquele ponta do estilo que o Gabriel Peck fazia mesmo. Só que ele precisa de minutagem aí para poder pegar. Na minha opinião, já deveria ter sido testado ele lá no Carioca, para que ele chegasse agora ele já tivesse um pouco mais maduro, mas não foi o que aconteceu, né? Com isso saiu o Rossi, o Esforço e o Galdames, né? Saiu o Matheus Carvalho e entrou aí essas três peças que a gente conseguiu equilibrar de alguma forma o segundo tempo da partida. O Vasco sufocou bastante, muito melhor no segundo tempo, apertando bastante a marcação, chegando mais firme um pouco na equipe do Fluminense, conseguindo dominar um pouco mais o meio campo depois da entrada do Hugo, né? O Hugo foi bem, gostei muito da estreia dele, né? Mas numa bola perdida ali, a gente pegou, o Fluminense acabou pegando o Vasco ali no contra-ataque e acabou que o Martinelli, dentro da pequena área, conseguiu fazer o gol ali e abrindo 2-0. E com isso, né, o Vasco tomou o gol e logo prontamente já conseguiu se colocar na partida novamente. Como é que o Vasco fez? O Vasco acabou e conseguiu achar um gol ali com o Verratti no cruzamento, né, que a bola veio um cruzamento ali do Hugo Moura, né, mais ou menos ali do lado direito do lado esquerdo do campo, né, do nosso ataque, e o Hugo Moura cruzou a bola foi na cabeça do Verratti, e o Verratti conseguiu fazer o gol. Com isso o Vasco conseguiu voltar para o jogo, né, o Vasco conseguiu fazer com que a gente não ficasse tanto atrás na partida após o Fluminense abrir o 2-0. A gente logo depois fez um gol também, a gente recolocou isso o Vasco na partida. Daí em diante a gente começou a sufocar muito o Fluminense, né? Tivemos aí um gol anulado, né? Na minha opinião, mal anulado, aquela linha traçada do VAR lá, você me desculpa, mas não tem como acreditar naquilo, né? O corpo do Verratti está totalmente atrás da linha da bola e atrás da linha do defensor do Fluminense, né? Não adianta falar, tá na sua linha. Acho que a maneira que os caras traçam a linha é uma maneira muito, muito estranha de se fazer, né? O VAR complicou muito a partida, mas eu vou chegar ainda na arbitragem, vamos falar somente do jogo por enquanto, né? E o Vasco chegou ao empate com o Verratti e teve esse gol anulado, né? Com isso o Vasco acabou voltando para o jogo e sufocando o Fluminense de uma maneira um pouco mais forte do que era o primeiro tempo. O Vasco no primeiro tempo foi péssimo, o segundo a gente melhorou um pouco, conseguiu equilibrar a partida. O Fluminense, que já não jogava uma bela partida, né? Não fazia mais uma bela partida contra o Vasco, estava só cadenciando o jogo porque tinha o jogo dominado, né? O que o Vasco também não acabou se impondo. Com isso o Vasco acabou se impondo e o Fluminense se perdeu um pouco na partida. Aí foi pressão atrás de pressão, né? Um chute do Vasco que não acabou entrando, acho que faltou competência para o Vasco, né? David teve uma chance de fazer, Ryan teve uma chance cara a cara de fazer, né? O Cleiton no final teve uma chance de fazer e não fez. Ou seja, se for contar todas essas três aí, era para a gente ter saído com a vitória, coisa que não aconteceu, né? O Vasco errou muita saída de bola, muito passe, toda a equipe, não só a área defensiva, mas da frente também a gente errou muito passe. Foi muito difícil de ver o Vasco errando muito passe hoje, né? Foi muito complicado de ver, porque a gente via nitidamente que o pessoal estava meio perdido na partida de hoje, parece que entraram dormindo, né? Então isso complicou bastante a nossa vida em relação à partida, né? Para vocês terem uma ideia, o Vasco chutou no gol apenas 5 vezes e o Fluminense chutou 8 vezes. Posse de bola do Fluminense 58, mas a gente já sabe que a posse de bola do Fluminense é um pouco inútil, né, cara? Apesar que eles venceram, mas é um pouco mais complicado essa posse de bola do Fluminense, né? Então assim, o Vasco chutou 5 vezes, né? Com dessas 5 vezes aí, 4 vezes foram chances reais de gol, né?
né, foi a do Verratti no gol, né, a cabeçada, a do Ryan, que o Fábio pegou, a do Cleiton, que o Cleiton chutou para fora, né, a do David também, e a outra eu não me recordo qual foi, mas a gente teve oportunidades de estar fazendo o gol. Isso são só 5 chances reais de gol do Vasco, no qual o Vasco não conseguiu fazer os gols, né, para deixar a gente um pouco mais tranquilo na partida, né. Com isso o Vasco perdeu a partida, né, o Fluminense foi melhor que o Vasco, acho que mereceu, né, um pouco mais a vitória, né, apesar do Vasco ter melhorado no segundo tempo. Eu acho que o Vasco não fez por merecer realmente, porque teve várias chances de tentar fazer os gols ali e não conseguiu, né. Então isso mostra que o elenco está muito limitado, está muito frágil ainda e precisa de ligar o sinal, ter um alerta ligado ali para que a gente consiga fazer um bom campeonato tranquilo. O Ramon falou que a gente não precisa se preocupar, que ele vai estar arrumando a equipe. Eu acredito, porque ele é um excelente treinador, falou que está satisfeito com a equipe que tem na mão, mas o fato é que a gente precisa desempenhar melhor para vencer as partidas. As 2 partidas que a gente perdeu jogando bem, mas jogar bem só não adianta. A gente precisa jogar bem e fazer as pontuações, ou jogar mal e pontuar. A gente precisa pontuar de qualquer jeito. Beleza? Falando agora da arbitragem, gente, sinceramente, acho muito péssima a nossa arbitragem. Muito péssima. A gente teve 2 lances decisivos ali no VAR. Aquela mão que o Verratti acertou um cruzamento, o Paulo Henrique acertou um cruzamento e o Verratti chutou, a bola pegou na mão do jogador do Fluminense. Eu acho que por conta da última partida contra o Grêmio, não ter dado aquele pênalti a favor do Grêmio, eu acho que vão colocar isso pro resto da vida aí para poder pagar isso, né? Vamos colocar assim, porque deu uma polêmica danada por conta disso, né? Por tudo que envolve, como foi a declaração do Ramon, enfim, tudo isso dentro desse contexto. Então, assim, até os árbitros que costumam falar a verdade, né? Vamos dizer assim, que estão analisando, diz que não foi pênalti. Cara, não tem como. O cara tá com o braço aberto, a bola ia no gol, o Verratti bateu e a bola bateu no braço, eu acho, porque essa última vez lá contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, perdão, deu essa zica aí e eles estão falando que não foi, mas não tem como. E outro impedimento que é muito duvidoso, essa linha traçada, não tem como acreditar nela do jeito que ela foi. O Verratti estava em condição legal, estava na linha do jogador do Fluminense, atrás da linha da bola, conseguiria fazer o gol como fez o gol, né? E a gente acabou perdendo a partida, né? Mas enfim, bola pra frente, tem uma semana inteira para trabalhar. Bom final de semana aí se você conseguir, né? Esse restinho de sábado e domingo. Tamo junto, valeu. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, valeu.